Esse texto diz o seguinte, olha, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Você consegue entender isso? Ela é mais penetrante e ela tem o poder de dividir a tua alma, o teu espírito, juntas e medulas. E olha só o que essa palavra diz, eu acho tremendo isso. Ela tem o poder de julgar aquilo que você está pensando nesse momento e a intenção do teu coração. Você pode entender isso, querido? Essa é a palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus ela tem um poder, querido, de julgar o que você está pensando e o que você está pedindo nessa hora. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, querido. E não tem como não lembrar de uma palavra que Deus usou poderosamente o pastor Márcio no informativo, quando ele colocou lá o seguinte, olha, se existe uma palavra de cura sobre a tua vida, comece a ter atitude de quem já está curado. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém, querido? Mas tem glória a Deus. Pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém? Glória a Deus. Se você tem uma palavra de libertação sobre a tua vida, comece a se comportar como alguém liberto. Amém? E há uma grande expectativa de quem faz uso da palavra, querido, que quem está ouvindo tenha esse entendimento, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? É por isso que nessa igreja nós investimos tanto em crescimento. Está aí os grupos de crescimento aí a todo vapor. Está aí a escola de crescimento. Você só não cresce se você não quiser. Amém, querido? Porque nós queremos que você entenda que a palavra de Deus precisa ter efeito na tua vida. Amém, queridos? E se nesse púlpito há uma palavra liberada sobre a tua vida, receba, porque ela vai ter eficácia sobre a tua vida. Amém, querido? Não deixe escapar nada. Veio, receba, porque ela vai ter eficácia sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Lamentações de Jeremias. E agora eu te dou o capítulo 3, versículo 29. É um texto até meio bastante conhecido, versículo bastante conhecido, e eu só vou estar lendo esse versículo. Vamos lá, acharam? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Você pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vamos repetir isso comigo? Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Você consegue liberar essa palavra do teu irmão? Põe aí. Ih, mas está muito fraco isso aí, gente. Está muito fraco. Vamos lá, gente. Vamos lá. Profetiza isso para o teu irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Talvez. Eu preciso te falar como essa palavra nasceu no meu coração. Em uma das devocionais lá em casa, as crianças acharam esse versículo. E porque eu não sei, elas acharam esse versículo muito engraçado. E elas nos perguntaram, como é que é isso? Pôr a boca no pó, talvez assim a gente pensa, como é que funciona isso? Como é que isso acontece? Eu expliquei eles lá dentro do texto, algumas coisas. Mas isso me fez lembrar uma experiência que eu vivi alguns dias atrás, vamos dizer assim. E em momentos que nós íamos muito para Monte Vigias, e existia um grupo de irmãos, paz, meu querido, mas é verídico. Existia um grupo de irmãos que eles andavam com um saquinho. Dentro desse saquinho tinha um pozinho, não era, amém? Pozinho mesmo, pó da terra. E eles andavam com lenço e em horas um pedaço de plástico. E dado o momento da vigília, dado o momento do monte, ou até mesmo do culto de oração, eles iam para um cantinho, estendia lá o seu lenço, o seu plástico, e tornava assim, colocava aquele pó em cima daquele plástico e começava a orar com o rosto literalmente no pó. Pode dar glória a Deus por isso? Estranho, né? Parece uma coisa meio extremista. E eu até acho sim que de repente seja alguma coisa extremista. Mas aí, nisso aí eu começo a tirar algumas coisas dessa experiência que me veio à memória. Eu tento imaginar o que eu sou capaz de fazer para não deixar a esperança de um milagre morrer na minha vida. Dessa experiência, talvez até extremista, eu começo a meditar. O que eu sou capaz de fazer? Qual é a atitude que eu sou capaz de ter para que um milagre, a esperança de um milagre, a esperança de uma família aos pés do Senhor não morra no meu coração?
O que essa igreja é capaz de fazer? Preste atenção. O que essa igreja está disposta a fazer para não morrer a garra, a força de construir um grande palácio ainda este ano para Deus? O que você está disposto a fazer? O que você se propõe a fazer? E parece ser uma coisa assim meia louca, mas eu querido, olha só, eu tenho a ousadia de dizer que a atitude daqueles irmãos, não sei nem quem eram, mas a atitude daqueles irmãos, eu creio que hoje existem muitos pastores aos pés do Senhor por causa daquelas atitudes. Eu quero imaginar que aquelas atitudes, talvez até extremistas, talvez eu quero imaginar que alguns deles estavam pensando o seguinte: olha, a minha esperança no meu filho está acabando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu te pergunto nessa noite, querido, o que você está disposto a fazer para que a sua esperança não acabe nessa causa? O que eu estou disposto a fazer para que a minha esperança não acabe de correr atrás do milagre? Diga para o teu irmão: olha, você precisa... Ih, mas está muito fraquinho, vamos lá. Você precisa fazer algo para que o milagre aconteça na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu volto para o texto. E esse texto começou a falar muito ao meu coração. E eu falei: caramba, quanto tempo eu não leio esse versículo? E as crianças acharam que eu fiquei muito contente com esse versículo. E eu percebi que Deus estava querendo falar algo comigo nesse versículo. E comecei a estudar esse versículo de uma forma muito intensa. E algumas dúvidas começaram a me surgir, ou se não, curiosidade começou a me surgir nesse versículo. E dentre essas, uma delas foi: ponha a tua boca no pó. Por que a boca no pó? Eu acredito que essa pergunta não seria só minha, ou não foi só minha, porque quando nós lemos a versão hoje atualizada, a versão internacional, nós vamos ver que a boca saiu, não é isso? Quem tem a versão aí original, tá aí o quê? Põe o seu rosto no pó, porque na verdade é o que faz mais sentido. Põe o seu rosto no pó, talvez assim haja esperança, porque quando nós falamos de rosto no pó, nós entendemos que a Bíblia está nos convidando o quê? A suplicarmos a Ele por uma resposta, amém? Então, como alguém vai suplicar alguém com uma resposta? Com a boca literalmente no pó, porque na verdade, quando você puxa lá no grego, no original, você vai entender que é a boca mesmo, boca do pó. E aí? Eu fiquei estudando isso e algumas coisas vieram ao meu coração. Quando nós falamos de boca, como um bom crente que nós somos, nós logo lembramos pelo menos de duas coisas. Uma é comer, né? E a outra é falar, não é isso? Comer e falar. Quando se fala de boca, pelo menos duas coisas nos vêm na memória: comer e falar. Aí de repente tem um adolescente aí meio saidinho, fala assim na sequência: não, pastor, quando eu falo em boca, eu penso em beijar muito. Concordo, é bom pra caramba, principalmente na hora certa, amém? Stephanie Stranclay não está na hora certa. Glória a Deus. Então não tem como nós não lembrarmos de duas coisas: comer fala de quê? De colocar para dentro da boca, amém? Falar fala de quê? Fora. Então logo nós imaginamos o seguinte: boca lembra aquilo que pode entrar, ok, comida, e aquilo que pode sair. E não tem como não lembrar de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 14, 11, onde os discípulos são repreendidos pelos fariseus. Os discípulos de Jesus são repreendidos pelos fariseus e dizem assim: olha só, Jesus, os teus discípulos estão comendo com a mão limpa, com a mão suja. E Jesus vira para os fariseus e diz o seguinte: olha, eu tenho uma surpresa para vocês. O que faz mal ao homem não é o que entra, mas sim aquilo que sai. Porque o que entra, o organismo lá, o estômago, o organismo tira lá o que precisa e joga fora. Se lembra lá? 1, 2, beleza? Bebeu, comeu, dado momento aquilo vai sair. Não faz mal nenhum. Mas o que faz mal ao homem, o que contamina o homem é aquilo que sai do homem. Porque aquilo que sai, a palavra que sai do homem muitas das vezes mata. A palavra que sai muitas das vezes fere. A palavra que sai muitas das vezes humilha. A palavra que sai muitas das vezes retarda a salvação de alguém. A palavra que sai muitas das vezes neutraliza a vida de alguém. Traz maldição sobre a vida de alguém. Então logo nós aprendemos aí que
entre aquilo que sai e entre aquilo que entra, o que faz mais mal aí disso aí tudo é aquilo que sai. E logo, eu trago para um testemunho que eu estava vivendo. Talvez seja um jargão de pregador, ou você pense que seja um jargão de pregador, ou de pastores, que fala que antes de Deus falar com a igreja, Deus fala primeiro conosco. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Dê glória aí, queridos. Amém? Não, é meio difícil aqui. Glória, me ajuda aí. Amém, queridos? Amém. E Deus falou comigo uma coisa tremenda. Sabe por quê? Porque exatamente nesse momento eu não entendi bem por que Deus estava me incomodando tanto nesse versículo. Mas que exatamente nesse momento eu estava vivendo um período que eu estava assim, tramando falar algo com alguém, uma pessoa. E parece que é meio assim, né? Não sei se acontece só comigo, quando você está querendo falar, tomar uma decisão, falar alguma coisa com uma pessoa muito séria, você começa a ensaiar, não é isso? No carro você começa a falar sozinho, começa a falar com o espelho, murmura com um, fala com a esposa, não é assim? Né? Começa a ensaiar direitinho, não. Quando ele falar isso, eu vou falar aquilo. Eu estava nesse processo. Eu estava prestes a tomar essa decisão. Eu não vou falar isso, não poderia falar isso. Não, eu tenho que armar para preparar, tal, aquela coisa toda. E de repente eu me peguei estudando essa palavra. E Deus me falou algo tremendo que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus falou comigo, olha só, querido, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Aí eu entendo o original dessa palavra, porque quem está com a boca no pó não tem boca para falar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós temos perdido batalhas, porque ao invés de estarmos aos pés da cruz, ao invés de estarmos suplicando ao Senhor, estamos falando o que não devemos. Desculpe, queridos, mas a grande realidade, que muitas das vezes, não acontece nessa igreja, mas muitas das vezes nós almoçamos o pastor, jantamos o irmãozinho, não é isso? Muitas das vezes, o papo do lar é aquele pastor da mídia, e isso muitas das vezes impede que as nossas famílias se rendam aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai ter momento que a Bíblia vai falar assim, olha, fale. E na verdade tem momento que a Bíblia até diz o seguinte, olha, grite para você conquistar a vitória. Mas querido, hoje, nessa noite, a palavra de Deus para nós é, cale-se, para que você obtenha a tua vitória. E como eu entendi essa palavra de uma forma tão especial ao meu coração, pensa comigo, queridos, aqueles que estão com a boca no pó, ele não tem como, querido, falar. E eu fico pensando, caramba, realmente, tremendo. Estou nessa, entendi, Senhor. Então é para mim ficar caladinho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus peleja nossas pelejas quando nós deixamos Ele pelejar. Não tem como se lembrar, querido. Eu creio que existe uma torcida da parte de Deus para que eu e você não perca a esperança. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu creio que os anjos ficam de lá torcendo por você. Vai, não fale agora, não! Eu creio que tem uma torcida imensa, torcendo para que você não perca a tua esperança. Eu creio que Deus traça planos, estratégia para que você não perca a tua esperança. Eu creio que Deus detalha caminhos para que você conquiste aquilo que você tanto almeja. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós temos que ser focados em entender o que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos direcionando, as estratégias de Deus para nossas vidas. E eu deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é a estratégia de Deus para a tua vida? Para você conquistar nessa área que você tanto batalha? Você já perguntou a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a minha posição? Qual é a posição que eu tenho que ter em meio a essa circunstância para que a vitória chegue até a mim? Então você já está capengando, perdendo a esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. E não tem como não se lembrar de Jesus, queridos. Em Isaías 53, capítulo 7, aí eu peço um homem, uma mulher, com a voz de arcanjo aí, leia esse versículo para mim, por favor. Isaías 53, versículo 7. Leia aí o que diz aí a palavra do Senhor. Vamos lá? Glória a Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como
saiu uma profecia em relação a Jesus. Havia uma estratégia para que Jesus fosse vitorioso no seu propósito, ou no propósito de Deus na vida dele. E uma dessas estratégias era ficar calado quando fosse necessário ficar calado. E o cumprimento dessa palavra nós vemos lá em Mateus capítulo 26 e capítulo 27, aonde Jesus, diante do Sinédrio e diante do governador Pilato, Jesus é humilhado, Jesus é caluniado, Jesus é cuspido, e Jesus não responde uma palavra sequer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Há momentos que algumas coisas são necessárias na nossa vida, amém? Para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, para que a vitória chegue em nossa direção, amém? Todos querem vitórias, mas qual é o preço que eu e você quer pagar para que alcancemos essa vitória, hein? E talvez o preço para você alcançar a sua vitória é ficar quieto, ó, caladinho. Jesus tinha razão. Jesus estava coberto de razão. Jesus poderia se defender. Jesus poderia falar, não, olha, eu sou inocente. Jesus poderia se colocar, olha, eu sou filho de Deus, olha, eu não cometi pecado. Mas olha só, querido, Jesus não deu uma palavra a ponto de irritar aqueles que lhe ofendiam. Olha só, Deus quer te ensinar isso nessa noite. Deus quer te ensinar que muitas das vezes, por você estar sendo humilhado, não significa que você tem que espraguejar, falar, reclamar, murmurar. Ei, silêncio também é arma de Deus para a vitória. Amém, queridos? E isso que levou Jesus a cumprir o seu propósito aqui na terra e a salvação chegar até nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Estando no teu lugar para esquentar um pouquinho, eu aplaudiria esse Senhor, amém? Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu continuei meditando nessa palavra. Deus continuou falando algumas coisas ainda no meu coração. Beleza, Senhor. Então, boca no pó, boquinha calada, para me conquistar a vitória. E aí nasce aí o nosso tema. Boca fechada. Estratégias de Deus para a conquista. Você pode repetir isso comigo? Boca fechada. Estratégia de Deus para a conquista. Isso ficou assim muito gravado ao meu coração. E eu amei esse versículo de tal forma que continuei aprofundando-se nele. E quando eu li de novo, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Outra coisa que me chamou a atenção foi o pó. O pó na Bíblia ele vai significar em vários pontos da Bíblia como morte, é isso? Final, acabou, humilhação. Pó nós vamos entender dessa forma, não é isso? Até então, até onde a gente lê, até onde a gente entende, nós entendemos que pó significa acabou, pó, fim, pó, humilhação, pó, não tem mais jeito. Então, quando eu leio esse versículo, põe a tua boca no pó, eu fico meio que sem entender. Então, quer dizer que a morte, a falta de esperança, o final, que representa o final, é humilhação, isso vai me levar a não perder minha esperança? Parece que não bate, parece que não combina. Então, quer dizer, de uma certa forma, meio que entendendo leigamente esse texto, de repente assim, eu começo a pensar. Então quer dizer que põe a tua boca no pó, que talvez é a esperança, mas pó significa morte, pó significa humilhação, pó significa fim. E aí? De que pó é esse que a Bíblia está falando? De que pó é esse? Qual pó é esse que eu posso entender que Deus diz que nele há esperança, que nele há solução, que nele há vida? Pois bem, e aí, Deus me levou num texto. Eu gostaria que você abrisse comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Dê uma glória aí. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Preste bem atenção.
O pó para nós significa fim. O pó para nós significa morte. Mas eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, que Deus colocou ao meu coração. É bem verdade que a teologia, a Bíblia, estamos falando de Deus. E é bem verdade que a Bíblia, ela é um livro que se renova a cada manhã, amém? E eu creio que a cada dia Deus fala especificamente com alguém, amém? E eu creio que para cada dia Deus tem uma maneira diferente de falar. E às vezes é por causa de uma pessoa apenas que entrou nesse lugar. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Deus conhece a tua situação. Deus sabe quem você é. Ele te conhece por nome. Ele sabe da tua situação e te trouxe aqui hoje para que você não saia daqui da maneira que você entrou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que a cada culto, eu creio que a cada reunião, Deus olha com os olhos muito especial para quem bendiz o nome dele. Nós estamos aqui bendizendo o nome dele. Ele não nos despede de mão vazia. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele nos ama tanto. Amém. Deus te ama. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E diz lá a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem, o quê? Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E querido, eu quero que tu viaje comigo agora nesse momento, queridos. O que nós precisamos entender, que Deus, ele tem o poder de tornar a maldição em bênção, amém, queridos? Deus, ele tem o poder de tornar o caos em vitória. Deus, ele tem o poder de transformar, querido, as trevas em luz. Esse é o nosso Deus. É incomparável. Esse é o nosso Deus. Querido, e agora, querido, nós entendemos que Deus pega do pó da terra e forma o homem. Eu quero meio que imaginar isso lá, um boneco de pó sobre a terra, um boneco de pó estendido no chão, e Deus agora sopra em sua narina e faz do homem um ser vivente, uma alma vivente. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido, deixa eu te viajar contigo em uma coisa, querido. O pó, que para nós é morte, significa morte. O pó, que para nós significa o fim. O pó, que para nós significa chega, acabou. Nas mãos de Deus, querido, o pó é o começo de tudo. E aí eu entendo uma coisa assim espetacular. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Deixa eu te fazer entender uma coisa, ou deixa eu tentar viajar contigo numa coisa. Olha só, queridos, a grande realidade que o pó para Deus representa o seguinte, nesse exato momento desse versículo que nós lemos, representa o seguinte: o domínio do Criador sobre a criatura, o começo de tudo, aonde o jardim do Éden aconteceu, onde tinha comunhão com Deus e o homem, aonde o homem ainda tinha comunhão com Deus, aonde Deus podia visitar o homem toda tarde. Então, querido, na verdade eu tento imaginar que o pó para Deus nesse momento significa exatamente isso, o retorno a um projeto de Deus inicial na vida do homem. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus tem um sonho, e esse sonho é poder mais uma vez te ter nas mãos dele como Criador. E eu entendo, querido, que numa jogada de um entendimento rápido, quando eu coloco esse versículo, põe a tua boca no pó, eu quero entender da seguinte forma: olha, querido, ponha a tua situação no plano original de Deus, talvez assim haja esperança. Põe as tuas mãos, tua vida nas mãos de Deus, talvez assim haja esperança. Põe a tua mão no plano original, na comunhão original de Deus, talvez assim haja esperança. Põe de novo a tua vida em um relacionamento de criatura e criador, talvez assim haja esperança. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sonha muito com esse momento.
aonde nós entendemos que nós precisamos voltar ao primeiro amor, aonde nós entendemos que o caminho que muitas vezes temos percorrido errado, o caminho é buscar o Senhor, é se prostrar, buscar a comunhão com Deus, buscar Deus te visitar toda tarde, buscar Deus falar contigo toda tarde, buscar Deus falar contigo todo momento. Eu quero te dizer uma coisa, querido, nessa noite. Olha, Deus sonha com isso. Quando na verdade você diz: Senhor, eis-me aqui, eu me prostro diante da tua presença, eu não tomarei mais as minhas atitudes, eu não falarei mais o que eu não posso falar, eu não tomarei mais a tua frente, eu quero estar aos teus pés, eu quero estar rendido a ti, eu quero estar no processo inicial do homem com Deus, eu quero estar no jardim do Éden, eu quero estar nos seus planos, eu quero estar em contato, em comunhão contigo, eu quero falar contigo, eu quero tocar em tuas faces, eu quero sentar ao teu colo, eu quero ter comunhão contigo. Quantas vezes nós esquecemos dessa essência de Deus sobre as nossas vidas? Quantas vezes nós esquecemos desse ciúme que Deus tem de nós? Quantas vezes nós esquecemos desse amor que Deus tem por nós? Quantas vezes nós esquecemos que Deus nos deseja? Quantas vezes nós esquecemos que Deus nos quer? Quantas vezes nós esquecemos que Deus nos ama? E às vezes as nossas atitudes revelam isso. Ei, mas Deus te manda te dizer nessa noite: olha, volta, se você não conhece, volte-se a Deus, e Deus vai se revelar a você. A Bíblia diz que da maneira que nós vamos se aproximando de Deus, Ele vai se aproximando de nós. Da maneira que você vai se achegando a Deus, Deus vai se achegando a você. Michel, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus marcou um encontro com a tua vida nessa noite. Deus precisa fazer você entender que você é especial para Ele. Deus precisa fazer você entender que Ele quer te colocar no colo, Ele quer te moldar, Ele quer te acariciar, Ele quer estar a sós contigo. E talvez pôr a boca no pó, talvez para você significa orar pelo menos uma vez por semana. Significa ter um momento com Deus pelo menos uma vez na semana, onde Deus está lá te esperando, onde Deus está lá almejando por você, onde Deus está lá esperando. O Senhor te ama. Deus nessa noite marcou um encontro com a tua vida. Você pode ficar de pé nessa noite.